Então, a ideia, como eu falei domingo, se você não assistiu a mensagem, quero te encorajar a assistir, está lá gravada no canal da igreja. E a ideia é que, ao longo desse mês, a gente possa fazer isso, né? A gente, além do culto de domingo, a gente ter um tempo de semana, como se fosse um culto de semana virtual, onde a gente vai poder desenvolver um pouco mais aquilo que foi falado no domingo, né? Então, esse domingo agora eu quis dar uma introdução, eu tenho falado, eu quis colocar um chão, né? Uma base para os assuntos que virão posteriormente. Então, só para você saber, você vai, como você está aqui, eu vou te dar um spoilerzinho. Domingo que vem nós vamos falar sobre a mulher. No outro domingo nós vamos falar sobre o racismo. No próximo domingo, no penúltimo domingo de outubro, nós vamos falar sobre a homossexualidade. Nós vamos ter a visita virtual do Rolando, um irmão da Igreja de Miami, que tem liderado o Ministério Força na Fraqueza aqui na América Latina. E no último domingo de outubro, nós vamos ter uma mensagem sobre justiça social. Se Deus quiser, Edson Leão vai estar aqui presencialmente fazendo essa pregação para nós aqui na Liga Libanesa. Então, domingo que vem serei eu falando sobre a mulher ao lado da minha esposa, e no terceiro domingo eu também estarei falando sobre o racismo. Então, o que eu quis fazer aqui, domingo agora, o que eu fiz e o que eu vou continuar fazendo aqui é pavimentar um chão para esses assuntos tão contemporâneos, tão presentes, tão reais na vida de todos nós aqui, né? Então, queria convidar você para uma oração e vamos juntos na palavra de Deus por alguns minutos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Que emoção, que alegria, que gozo, Pai, poder, mesmo de maneira virtual, ver aqui o rosto dos meus irmãos, das minhas irmãs, desejar boa noite, cumprimentá-los. Pai, somos uma família, de fato, e temos tanta saudade uns dos outros, Pai. Não vemos a hora de podermos nos ver novamente, nos abraçar, nos tocar, nos encorajar fisicamente, presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, que possamos nos alimentar, nos edificar, nos fortalecer, nos inspirar por meio da sua santa palavra. Nos dá aqui um ótimo tempo de reflexão e de entendimento do que nós somos nesse mundo e nesse lugar aonde o Senhor nos pôs para viver, do que nós podemos ser, do que nós podemos fazer em meio a todas essas realidades tão difíceis, tão plurais, tão desiguais que temos sido submetidos e apresentados todos os dias. Nos abençoa, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Anderson. Nada. Realmente é sempre mais encorajador ouvir a resposta de vocês, né? Então, muito obrigado pelo seu amém. E hoje eu quero falar, como está aí no título, minha esposa vai começar a compartilhar uma tela, Rio e Babilônia, o que temos em comum. Vamos ler juntos, se você tem uma Bíblia, é uma oportunidade para você pegá-la, folheá-la um pouquinho. Se não, a gente vai ler junto aqui na tela.
Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, como cidadãos e cidadãs, nós somos habitantes de duas cidades. Uma delas é a cidade celestial, como Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 3, da qual Cristo é o Rei e Senhor. E essa cidade celestial, ela só foi possível por conta da obra de salvação de Jesus Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Cristo nos redimiu, como nós temos aprendido. Cristo reordenou o nosso amor por Deus e pelas pessoas. A outra cidade que nós vivemos é essa daí, que vai aparecer agora na tela. Que é uma cidade realmente maravilhosa. Vocês vão concordar comigo. É difícil encontrar uma cidade tão bonita como essa aí, que você e eu vivemos. Eu realmente desconheço um cartão postal tão maravilhoso quanto o da nossa cidade. Nós somos realmente privilegiados. Mas essa cidade que você está vendo aí, ela não é caracterizada pelo amor de Deus. Essa cidade, ela é caracterizada pela cobiça e pela ambição de poder e dominação. Essa cidade linda que você está vendo aí, ela é resultado do pecado. Ela é resultado das pessoas que continuam a buscar o seu próprio bem em detrimento do bem dos outros. A cidade que nós vivemos é uma cidade onde as pessoas usam o seu poder para dominar, para se sobrepor sobre os outros, ao invés de amar e servir. Então, nós somos habitantes, irmãos e irmãs, de duas cidades. Uma celestial, a outra terrena. Pode tirar a pose, por favor. Como um cristão, a minha lealdade é com a cidade celestial e não com a cidade terrena. Porque na cidade terrena, nessa cidade linda e maravilhosa, nós somos apenas peregrinos. Nós nunca vamos nos sentir totalmente confortáveis. Nós nunca vamos nos sentir totalmente em nossa casa. Nós não devemos imaginar que nós estamos em casa nessa era. Nós não devemos imaginar que a cidade que nós vivemos, ela corporifica o nosso amor por Deus. A nossa esperança não pode estar nessa cidade aí, por mais linda que ela seja. A nossa esperança como cristãos não deve estar nessa cidade. A nossa esperança como cristãos deve estar em Cristo, porque Cristo é que vive e que reina sobre todas as realidades terrenas. E ele promete que ele vai voltar para me levar com ele e me introduzir no seu reino plenamente. Então, quando eu tenho essa perspectiva de que, apesar de eu viver nessa cidade maravilhosa, a minha primeira lealdade não deve ser a ela me ajuda, essa perspectiva me ajuda a limitar a esperança em qualquer movimento, em qualquer causa desse mundo, em qualquer bandeira desse mundo. Essa perspectiva de que Cristo é Senhor e reina sobre tudo, ela me ajuda a lembrar que Cristo é o alicerce, que o alicerce não são as instituições, que o alicerce não são os benefícios da cidade em que eu vivo. Essa perspectiva me ajuda a atravessar todas as turbulências que a vida
me impõe. As turbulências políticas, as turbulências sociais, as turbulências econômicas, a perspectiva de que a minha cidadania não é desse mundo, mas é de um mundo que há de vir, me ajuda a atravessar essa caminhada com confiança e sem ansiedade. Porque todos os movimentos, todas as bandeiras do mundo que nós vivemos hoje, todas as causas que nós vemos aí se proliferando e gritando no Rio de Janeiro, elas vão e vêm ao longo da história. Mas a minha cidadania, a tua cidadania celestial, ela não muda. Ela permanece a mesma sempre. Então, essa perspectiva, irmãos, esse chão é muito importante para abordarmos os assuntos que vamos abordar esse mês. Porque são assuntos extremamente presentes na nossa sociedade. São bandeiras extremamente gritantes na nossa cidade. A bandeira da questão da mulher, né, do empoderamento feminino, a bandeira da questão do negro e do racismo, a bandeira da questão da homossexualidade, a bandeira da questão da justiça social, são causas e movimentos que, se você abre a porta, você já se depara com alguma coisa assim. Então, essa perspectiva que Paulo coloca aqui em Filipenses capítulo 3, e ele vai falar a mesma coisa em Efésios capítulo 2, de que nós somos peregrinos aqui, de que a minha lealdade primeira não é nessa cidade, que há uma cidade celestial que Cristo reservou para mim, que ele reina, que ele vai voltar e ele vai me introduzir nesse lugar. Isso é tão importante porque a gente não vai colocar a nossa esperança naquilo que a gente está vendo no nosso mundo, mas a nossa esperança está em Cristo, em Deus. Entretanto, irmãos, e é isso que eu tenho estudado nos últimos 12 meses, apesar dessa perspectiva ser extremamente verdadeira, nós somos chamados, sim, a participar da cidade onde nós moramos. Porque a cidade onde nós moramos, por mais decaída que ela esteja, ela é capaz de produzir, sim, certos bens, certas coisas boas. E nós, como peregrinos, como forasteiros dessa cidade, nós podemos e devemos contribuir para as coisas boas que estão acontecendo aqui, para que coisas boas continuem acontecendo na nossa cidade, porém sem perder a perspectiva de que os bens finais do resultado desse nosso empenho pela nossa cidade não foram os bens pelos quais nós fomos criados e redimidos por Jesus Cristo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. O que eu estou querendo dizer aqui é que, sim, como um cristão, eu preciso me envolver nas coisas benéficas para a minha cidade. Mas eu não posso perder a perspectiva de que o resultado final desses movimentos benéficos para a minha cidade não são os bens pelos quais Cristo me criou e morreu por mim. Mas eu preciso, sim, me envolver. Olha essa passagem que eu descobri. Eu quero até apresentar. Eu tenho lido, um dos livros que eu tenho lido é esse aqui, Mundo Plural, do Timothy Keller e do John Inazu. Esse livro que é um dos livros que estão baseando essa reflexão e a reflexão do domingo passado. Mas há uma passagem aqui que eu nunca havia lido ela com essa perspectiva que eu vou ler agora para você. Em Jeremias 29. Se você puder compartilhar, por favor. Jeremias 29, versículo 1.
Bom, tem isso aí que eu acabei de falar, né? Se quiser voltar ao anterior, por favor, pois. Na cidade terrena somos peregrinos, nunca estamos totalmente em casa, porque nosso destino é a cidade celestial. Então, isso aqui tem que ficar gravado na minha memória, na minha alma, essa perspectiva. E aí vamos à Escritura, por favor. Jeremias escreveu isso aqui quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Né? Sabemos que os babilônios invadiram Jerusalém e deportaram muitos judeus para a Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém. Aí ele escreve essa carta e manda entregar lá, na Babilônia. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleaçar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu nunca dei a perspectiva dessa passagem que eu vou dar agora para você. Porque os judeus estavam exilados, como lemos, na Babilônia. Eles foram retirados à força de Jerusalém. E enquanto eles estavam lá na Babilônia, nós podemos ver isso nas cartas dos profetas. Eles podiam lamentar, e eles lamentavam. Eles podiam expressar o pesar deles por eles não estarem em casa. Porque o mundo que eles estavam, a Babilônia, era um mundo que não conhecia a Deus. O mundo que eles estavam vivendo na Babilônia era um mundo que não foi construído para acolher a maneira com a qual eles viviam a vida deles. No entanto, se você for ler os profetas, você vai ver que Deus encorajava eles a não abrir mão do estilo de vida deles. Podemos ver isso claramente no livro de Daniel. Deus encorajava eles a não abrir mão de reconhecer a Deus naquele lugar onde eles estavam vivendo. Eles haviam sido chamados para ser sempre o povo de Deus, independente de onde eles estavam. E eles deveriam se comportar como tal, por meio da adoração a Deus, por meio, no caso deles, da comida, por meio do vestuário. Eles deveriam guardar todas as características de serem povo de Deus naquele lugar, do amor ao próximo. Mas é interessante pensar, irmãos, que se você lê Jeremias, se você lê Daniel, se você lê Isaías, você vai ver que esse povo que estava exilado, ele não foi chamado para transformar Israel em Israel, a cidade onde eles estavam. Eles não foram chamados por Deus para transformar a Babilônia
em Israel. Eles não foram chamados para tentar fazer da Babilônia a nação santa de Deus. Eles não foram chamados para que aquelas leis e o estilo de vida daquela cidade refletissem a vontade de Deus. Eles não foram chamados para isso. Tampouco, como lemos nessa passagem, eles não foram encorajados a abandonar aquelas cidades. Deus não chamou aquele povo para que eles fossem isolados, para que eles fizessem uma comunidade separada dos babilônios. Deus não encorajou eles a não se preocuparem com as questões dos babilônios. Pelo contrário, o que nós vemos nessa passagem aqui é uma tensão que Deus jogou o povo dele. A tensão que se resume nessa expressão: vivam como meu povo santo, como forasteiros exilados em terra estrangeira, nas mãos do povo que aí habita, buscando ao mesmo tempo a paz, o bem-estar desse lugar e desse povo. É isso que eu depreendo dessa passagem de Jeremias. Que ao mesmo tempo que Deus quer que eles vivessem como forasteiros na Babilônia, como se não fossem de lá, porque de fato eles não eram de lá, mas que eles, vivendo lá, lutassem pela paz daquela cidade, que eles prosperassem naquela cidade e que eles batalhassem para que aquela cidade também prosperasse, porque a prosperidade daquela cidade estava vinculada com a prosperidade deles. É muito interessante e diferente essa perspectiva, irmãos, interpretativa dessa passagem. E quando a gente começa a olhar a Bíblia com esse olhar, você vai ver isso acontecendo em diversas outras circunstâncias da história do povo de Deus. Como cristão, eu sou chamado, sim, a contribuir com a sociedade que eu faço parte. Como um cristão, eu não sou chamado a me isolar, a me retirar, a ser indiferente às questões que circundam o Rio de Janeiro. Como cristão, eu sou chamado a demonstrar publicamente a minha fé em meus relacionamentos. Como cristão, eu sou chamado a integrar a minha fé ao meu trabalho, como aprendemos alguns meses atrás, na série apresentada pelos jovens profissionais. Como um cristão, eu sou chamado a trabalhar pela justiça e pela compaixão no lugar aonde eu moro. Como um cristão, eu sou chamado para contribuir pelo bem comum que eu tenho com todos os cidadãos, não só o bem que eu partilho como um cristão. Porque existem alguns bens, irmãos, na nossa cidade que não são necessariamente cristãos, mas são bons, são válidos, são positivos, são verdadeiros. Mas quando eu faço isso, quando eu decido contribuir, quando eu decido orar pela minha cidade, quando eu decido me engajar para que a minha cidade tenha mais paz, quando eu decido me engajar para que a minha cidade prospere, eu tenho que lembrar que essa cidade não é jamais e jamais será a cidade celestial que Cristo me introduzirá quando ele voltar. Eu preciso me lembrar as diferenças entre essas duas cidades, a terrena e a celestial. Porque quando eu me lembro dessas diferenças, a minha expectativa do que pode ser realizado nessa cidade terrena, ela diminui. Porque por mais que eu me esforce para mudá-la, por mais que eu me engaje, por mais que eu lute para que haja mais paz e mais prosperidade e mais coisas boas na sociedade onde eu vivo,
A nossa sociedade, a nossa cidade é marcada pelo pecado. Eu não posso perder essa perspectiva. Quando eu ando por essa estrada que nós vamos começar a caminhar biblicamente. A minha esperança não depende do que eu posso realizar aqui nessa cidade, mas de Cristo, que é Senhor de tudo. Ele reina aqui, agora. E ele vai voltar e me conduzir a uma plenitude de paz e de justiça. Eu não posso perder essa perspectiva, que Cristo reina. E a justiça plena e a paz plena só vai me ser concedida quando Jesus voltar e me levar com ele. Mas eu preciso me perguntar, como um cristão, qual deve ser o meu comportamento em meio à minha sociedade. Eu não vou ler essas passagens agora, mas eu queria que você registrasse elas para você ler. 1 Coríntios 13, capítulo 4 a 7, Paulo desafiou os coríntios a serem conhecidos pelo amor. Um cristão, uma cristã, deve ser conhecida pelo amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20 a 23, um outro cenário, conhecemos essa passagem, é a passagem que fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Paulo descreveu o contraste que existe entre aqueles que vivem pelo fruto da carne e aqueles que vivem e produzem o fruto do Espírito. E fala de paz, fala de alegria, fala de bondade, fala de compaixão, fala de domínio próprio, fala de amor. Um cristão deve produzir esses frutos no lugar onde vive. 1 de Pedro 2, versículo 9 a 12, Pedro vai ratificar isso que Paulo falou em Gálatas, explicando o que significa ser santo, que é justamente ter uma vida, resumidamente, de amor. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Essas passagens, elas não me livram de lidar com as questões da minha sociedade. Ela não me livra de deixar bem claro para a sociedade onde eu estou quais são as minhas convicções como um cristão, como uma cristã. Mas elas implicam que, quando eu faço isso, eu devo fazer revestido de amor, revestido dos frutos do Espírito Santo na minha vida. Então, irmãos e irmãs, nós podemos ser, como eu falei domingo passado, humildes, pacientes e tolerantes. Nesse momento da nossa vida, tão marcado pelas divisões, pelas desigualdades, pelo pluralismo, por mudanças profundas, por rompimentos profundos no seio da nossa sociedade. Nós podemos viver com humildade, paciência e tolerância. Essas são as características que nós precisamos nos vestir para andar nessa estrada que é a sociedade que nós estamos hoje. Não tem como fechar os olhos para isso, irmãos. Não tem como fechar os olhos para isso. Nós não vamos acolher as diferenças diluindo as nossas convicções. Não é isso que a Bíblia está me ensinando. Nós não vamos diminuir as diferenças dizendo que somos todos iguais e procurando só aspectos comuns. Também não vamos. Mas nós podemos nos imaginar, irmãos, como falei domingo, como uma árvore, que vai ser a próxima imagem. Uma árvore com raízes profundas, que significam o aprofundamento das nossas convicções, o aprofundamento das nossas práticas. Quanto mais profundas forem as nossas convicções sobre amor, sobre bondade,
sobre compaixão, sobre a perspectiva da cidade celestial, mas o entendimento de que nós precisamos viver nessa cidade terrena. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, maiores vão ser os nossos galhos. Maiores vão ser os nossos galhos. E pode ser que, enquanto os nossos galhos estão aí crescendo e se proliferando, a gente vai encontrar outros galhos de outras árvores, com raízes diferentes das nossas, frutos de convicções e práticas diferentes das nossas. Mas talvez esses galhos eles possam se sobrepor uns aos outros. E a gente possa encontrar nessas outras árvores algumas coisas que são comuns a nós. E a gente pode trabalhar juntos pelo bem maior da nossa sociedade, como Jeremias chamava os israelitas a fazerem no exílio babilônico. E eu queria fazer uma última analogia, lendo Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Conhecemos essa passagem. E conhecemos muito bem o sal. O sal ressalta o sabor da carne e a preserva do apodrecimento. Olha só essa imagem aí, que vai te dar uma vontade danada de jantar. Por isso que eu deixei ela para o final, para abrir o teu apetite. Que imagem convidativa, extremamente carioca, né? O Roma até salivou. Extremamente carioca. Nós sabemos para que serve o sal. O sal dá sabor. O sal preserva a carne do apodrecimento. O sal, para fazer o seu trabalho, olha que interessante essa metáfora, irmãos. Eu espero que faça sentido para você. O sal, para fazer o seu trabalho, ele precisa ser espalhado pela carne. Não dá para você botar o sal só num pedaço da carne. Não dá para você botar o sal do lado da carne. Você precisa borrifar o sal por toda a carne, por toda a peça, por toda a picanha, para que toda a peça tenha sabor e não apodreça. Assim também, eu, como um cristão, eu não devo ficar recluso. Eu devo ser espalhado pelo mundo para trazer à tona o melhor que a sociedade pode ter. E, ao mesmo tempo, buscando neutralizar aquilo que ela tem de ruim. Isso é o sal. Ao mesmo tempo que ele dá sabor, ele mata aquilo que apodrece a carne. Assim deve ser a minha vida como um cristão. Eu devo ser espalhado pelo mundo, dando sabor e, ao mesmo tempo, combatendo e neutralizando aquilo que o mundo produz de ruim. Mas o sal só vai ser útil à carne se ele preserva a capacidade dele de salgar. Então eu preciso, como um cristão, preservar a minha identidade, preservar a minha integridade. Porque só assim eu vou poder fazer diferença no mundo. É igual o sal, irmãos e irmãs. Se o sal perder essa característica, ele não vai servir para nada na carne. Então, eu, como cristão, eu preciso preservar os meus valores, os meus princípios, a minha relação com Deus, a minha relação com a comunidade, para que eu possa, sim, fazer diferença no mundo. Se o sal tivesse a mesma composição química da carne, ele não ia fazer diferença nenhuma na carne.
O sal precisa ser diferente da carne para que ele possa cumprir com o seu trabalho e ajudar. A carne, irmãos e irmãs, é a sociedade. A carne é a cidade do Rio de Janeiro. E eu só vou poder ajudar e melhorar a minha cidade se eu for diferente dela, mantendo a minha identidade como um cristão e espalhando os meus galhos pela cidade onde eu vivo. Então, meus irmãos e irmãs queridas, esse é o chão. Esse é o chão, esse é o pavimento. Obviamente, tinha muito mais coisa para falar aqui, mas não dá tempo. Mas eu acho que esse panorama já ajuda você e eu a entendermos e a absorvermos os assuntos que vamos tratar ao longo dos próximos domingos. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Temos 5 minutos para as manifestações aqui plurais que teremos daqui a pouco. E nos vemos domingo que vem, virtualmente ainda, se Deus quiser. Muito obrigado. 5 minutos para as manifestações. Abriremos os microfones. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado pela aula, amigo. Obrigada, Nadine. Obrigada, Anderson, Viviane. De nada. Obrigada. Boa noite. Marinete. Marinete. Oi. Tchau, Viviane. Tchau, Mariazinha. Laurita. Laura. Tudo bem, Laura? Tchau. Beijo. Boa noite. Como é que você vai fazer engenharia? Obrigada, Cristina. Quem? De nada. Repete de novo para nós. Que bagunça, gordinho. Oi, Babel. Apresentando aqui. Tem alguém apresentando? Imagine correndo da igreja lá ali libanesa, como é que vai ser, hein? Vai ter uma loucura. Oi, Sandra, boa noite. De nada, meus irmãos. Foi um prazer. Tudo bem. Beijo para todos. Beijo. Boa noite, querido. Viadão, quero viadão. Vê Nora aí. Nora aí, seu Adão. A culpa é do Adão. Tchau, todo mundo. Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigada, Anderson. Lembrando, gente, que está aberto ainda para tirar dúvida, tá? Terça-feira vai ter de novo, Anderson. Terça-feira que vem. Ótimo. De novo. Estaremos juntos. Então, uma boa noite. Até terça. Nosso convívio. Beijo. Tchau. Obrigada pela oportunidade, Anderson. Oi, Rogério. Agora que eu te vi. Oi, Rogério.
Não sei, mas Um beijo, querido. beijão. Não, Ana, com alegria. Tchau, pessoal. Eu vou sair agora que nós temos uma reunião aqui. Então vai estar esse minuto de convite. Henrique, a próxima Eliana. Beijo. Tá bom, então. Deixar. Dá um abraço. Não, gente, fica com Deus. Marco, dá um abraço na Ana. Falou, minha querida. Dou sim, tá? Um beijo Tá bom. grande pra vocês. Dani, Dani. olha a Dani ali. Quanto tempo não vejo a Dani. Um beijo, minha querida. Um beijo, Marcos. Boa noite, tudo Ah, bem? Daniele. Ela lá, olha Oi, lá. Dani. Minha mãe não eu estive por ela, e aí eu fiz as anotações, tirei print da tela, mandei tudo para ela.